O fim está próximo, sinais globais que não podemos ignorar. À medida que nos aproximamos de tempos incertos, sinais globais começam a sugerir que estamos adentrando os últimos 7 anos, um período marcado por transformações profundas. Eventos naturais extremos, instabilidades políticas e fenômenos sociais servem de indicadores de que algo maior está em curso. As profecias bíblicas, há muito estudadas e interpretadas, encontram nos acontecimentos atuais um espelho de suas previsões. Guerras, desastres naturais e mudanças climáticas aceleradas são vistos não apenas como coincidências, mas como o cumprimento dessas antigas visões. Essa análise profunda revela uma conexão inegável entre o texto sagrado e o mundo contemporâneo. Os desastres naturais, com sua magnitude e frequência sem precedentes, levantam questionamentos sobre sua origem. Enquanto alguns veem como eventos aleatórios, outros interpretam como claros sinais proféticos, indicando que estamos vivendo tempos críticos previstos há milênios. O cenário político global, cada vez mais instável, sugere um desenrolar profético. A ascensão de líderes autoritários, conflitos internacionais e a erosão de democracias apontam para um aumento da turbulência mundial, servindo de palco para o cumprimento de profecias que falam de um período de grandes tribulações. Pandemias e emergências sanitárias globais, como nunca vistas nas últimas décadas, encaixam-se de forma perturbadora nas previsões bíblicas sobre os últimos tempos. Esses eventos não apenas desafiam a saúde pública, mas também abalam as estruturas econômicas e sociais, reforçando a ideia de que estamos vivendo uma época de significativa importância profética. As mudanças climáticas aceleradas não são apenas uma crise ambiental, mas também podem ser vistas como um cumprimento das profecias dos últimos tempos. Fenômenos extremos, como ondas de calor e furacões mais intensos, refletem as advertências bíblicas sobre a Terra sofrendo sob o peso do pecado humano. A instabilidade política global, crescente em várias partes do mundo, ecoa as advertências proféticas sobre nações em tumulto. Este cenário de incerteza e conflito pode ser interpretado como um prelúdio para eventos ainda mais significativos profetizados, sugerindo a importância de vigilância e preparação espiritual. Pandemias e doenças emergentes, como vistas recentemente, encaixam-se de maneira preocupante nas previsões bíblicas sobre os últimos tempos. A frequência e a gravidade dessas crises de saúde pública podem ser entendidas como sinais de alerta, incentivando a humanidade a refletir e se voltar para questões de fé. A divisão social e econômica, ampliada em tempos recentes, reflete a profecia dos últimos dias sobre um mundo cada vez mais fragmentado. Esse aumento da desigualdade e da tensão social sugere um cenário preparatório para a eventual realização de eventos proféticos maiores. Guerras e rumores de guerras têm se tornado manchetes frequentes, ressoando com as advertências feitas nas Escrituras sobre o período que antecede o fim dos tempos. Esse aumento de conflitos globais serve como um lembrete sombrio de que as profecias milenares ainda encontram relevância nos dias atuais. Fenômenos astronômicos raros sempre capturaram a imaginação humana, mas recentemente têm sido vistos como sinais proféticos significativos. Eclipses e luas de sangue, por exemplo, são interpretados por alguns como avisos divinos ou marcos no cronograma profético, sugerindo mudanças iminentes no curso da história humana. A crescente perseguição a cristãos em diversas partes do mundo é alarmante. Este fenômeno não apenas reflete uma intolerância religiosa crescente, mas também é visto por muitos como um cumprimento das profecias bíblicas que antecedem tempos ainda mais desafiadores para a comunidade cristã global. Israel sempre ocupou um lugar central nas profecias bíblicas. Nos tempos modernos, os acontecimentos geopolíticos envolvendo esta nação têm sido interpretados como peças-chave no quebra-cabeça profético. A reunião de nações contra ou a favor de Israel parece desenhar o palco para eventos futuros previstos há milênios. O conceito do renascimento do Império Romano, frequentemente associado à União Europeia, alimenta debates intensos sobre o papel desta entidade no cenário profético. A integração política e econômica crescente na Europa é vista por alguns como um prelúdio para a unificação global sob uma nova ordem que poderia ser a base para o cumprimento de antigas profecias.
O aumento de falsos profetas e o engano global representam para muitos um dos sinais mais claros dos últimos tempos. A disseminação de ensinamentos distorcidos e a exploração da fé para ganhos pessoais são vistos como indicativos do aumento da maldade e do afastamento dos verdadeiros ensinamentos bíblicos, preparando o cenário para a grande decepção. A globalização tem acelerado de forma inédita, aproximando-nos de uma realidade onde um governo mundial único parece cada vez mais provável. Este cenário, previsto nas profecias bíblicas, sugere uma era onde a soberania nacional poderá ser substituída por uma autoridade centralizada, alterando profundamente nossa forma de vida e liberdade. À medida que avançamos rumo a este futuro, observamos o desenvolvimento de tecnologias que poderiam facilitar o controle total da população. A ideia da marca da besta, mencionada no livro do Apocalipse, não parece tão distante, com a crescente aceitação de chips e outros dispositivos de rastreamento. Neste contexto, a Igreja enfrenta seu próprio desafio, dividida entre a apostasia e um remanescente fiel. A diluição das doutrinas e o aumento de ensinamentos que se afastam do núcleo bíblico apontam para a apostasia predita, enquanto um grupo menor permanece firme na fé, apesar das crescentes pressões. O arrebatamento, um evento que suscita diversas teorias e interpretações, é visto por muitos como iminente. Os sinais sugeridos pelas Escrituras parecem alinhar-se com os tempos atuais, aumentando a expectativa de que este evento transformador possa acontecer a qualquer momento. Por fim, a grande tribulação, descrita como um período de provações e dificuldades sem precedentes, parece estar no horizonte. Este momento, que testará a fé e a resiliência de muitos, é visto como o culminar de profecias e o prelúdio para a batalha final de Armagedon. A Batalha de Armagedon é frequentemente citada como o ápice dos confrontos proféticos, representando um momento decisivo de intervenção divina na história humana. Este evento, envolto em simbolismo, destaca a luta entre o bem e o mal, prometendo uma resolução dramática que mudará o curso do mundo. O papel das nações na profecia dos últimos tempos sugere um alinhamento geopolítico que prepara o cenário para eventos apocalípticos. As nações, segundo as Escrituras, não são apenas espectadoras, mas peças-chave que, através de suas decisões e conflitos, cumprem os desígnios divinos, delineando o caminho para o desenlace profético. O despertar espiritual individual e coletivo é visto como uma necessidade urgente diante da iminência dos últimos dias. Este movimento de renovação espiritual busca reorientar corações e mentes para valores eternos, fomentando uma consciência mais elevada que é essencial para enfrentar os desafios profetizados. Sinais no céu, como eclipses e luas de sangue, têm sido interpretados como mensageiros celestiais de tempos cruciais. Esses fenômenos astronômicos raros são vistos por muitos como símbolos proféticos, anunciando mudanças significativas e servindo como lembretes visuais da ordem maior que rege o universo. A reconstrução do Templo de Jerusalém ocupa um lugar central em várias interpretações proféticas, simbolizando não apenas um evento físico de grande importância, mas também um marco espiritual. Este ato é visto por muitos como um prelúdio para a realização final das profecias, marcando o início de uma nova era. O aumento do ecumenismo e a busca por uma religião mundial única têm sido temas de intenso debate. Esse movimento é visto por muitos como um cumprimento das profecias, sugerindo a formação de uma única fé global que poderia pavimentar o caminho para o surgimento de figuras proféticas controversas. A economia global enfrenta uma instabilidade crescente, com previsões de colapso que ressoam com as advertências escriturísticas. Os sinais de uma crise econômica iminente alinham-se de maneira preocupante com as profecias bíblicas, sugerindo que estamos nos aproximando de tempos de grandes provações financeiras. Terremotos, fomes e pestes têm ocorrido com frequência e intensidade alarmantes. Esses desastres naturais, mencionados nas Escrituras como sinais dos últimos tempos, parecem aumentar em escala, levando muitos a questionar se estamos vivenciando os prelúdios das dores de parto profetizadas. A mídia desempenha um papel crucial na preparação para os últimos tempos, moldando a percepção pública e disseminando informações,
No entanto, a preocupação cresce sobre sua capacidade de influenciar opiniões e comportamentos, destacando a importância de discernir a verdade em meio a uma enxurrada de mensagens conflitantes. Revelações e sonhos proféticos ganharam destaque, com muitos buscando nelas orientação e confirmação das profecias bíblicas. A habilidade de discernir essas mensagens espirituais tornou-se essencial, à medida que os fiéis buscam compreender os sinais dos tempos e preparar-se espiritualmente para o que está por vir. O número 7 tem um significado espiritual profundo na profecia bíblica, simbolizando a perfeição e a completude divina. Este número aparece repetidamente nas Escrituras, indicando momentos decisivos e períodos de purificação. À medida que nos aproximamos dos últimos 7 anos, é crucial refletir sobre essa simbologia, reconhecendo o chamado para a preparação e a purificação espiritual. A preparação para os últimos 7 anos não é apenas uma questão de sobrevivência física, mas principalmente espiritual. Este período exige uma fé inabalável e um coração voltado para Deus, buscando sua orientação e sabedoria. É um tempo para fortalecer relações comunitárias, compartilhar o Evangelho e estar firme na verdade bíblica. Estratégias de sobrevivência espiritual nos últimos tempos envolvem uma conexão profunda com a palavra de Deus e a prática constante da oração. Cultivar a resiliência espiritual através do estudo bíblico, do jejum e da comunhão com outros crentes é essencial. Este fortalecimento interno nos prepara para enfrentar as adversidades com fé e esperança. A esperança cristã diante das adversidades do fim dos tempos é uma luz que guia os fiéis através da escuridão. Esta esperança se baseia na promessa de salvação e na vinda do reino de Deus. Ela nos motiva a perseverar, independentemente dos desafios, mantendo nossos olhos fixos na eternidade prometida. O novo céu e a nova terra são a culminação das profecias bíblicas, onde não haverá mais dor, lágrimas ou sofrimento. Esta promessa divina nos lembra que, apesar das tribulações dos últimos tempos, um futuro glorioso aguarda aqueles que permanecem fiéis. É um convite para viver com propósito e esperança, antecipando a restauração final de todas as coisas. Lições históricas nos mostram como povos anteriores lidaram com períodos de grande tribulação, oferecendo insights valiosos para enfrentarmos nossos próprios desafios apocalípticos. A resiliência e a fé inabalável se destacam como qualidades essenciais, ensinando-nos a importância de manter a esperança e a solidariedade em tempos sombrios. A verdade sobre o Antecristo tem fascinado e atormentado estudiosos e fiéis por séculos. Identificar os sinais de sua vinda não é apenas uma questão de curiosidade, mas um imperativo para estar vigilante e preparado, reforçando a necessidade de discernimento espiritual e fortaleza moral em meio à crescente decepção. O espiritismo e outras práticas ocultistas ganham terreno no cenário dos últimos dias, apresentando desafios únicos para a fé cristã. Este aumento reflete uma busca por respostas fora da esfera tradicional religiosa, destacando a importância de um fundamento sólido na palavra de Deus e na comunidade de fé. Fortalecer a fé diante das profecias apocalípticas não é tarefa fácil, mas é essencial para navegar os tempos incertos que enfrentamos. O conhecimento profundo das Escrituras, a comunhão com outros crentes e uma vida de oração diligente são pilares que sustentam o espírito, preparando-nos para qualquer eventualidade. Concluir que estamos vivendo nos possíveis últimos 7 anos não é motivo para desespero, mas sim um chamado para viver com propósito e esperança. Este período nos desafia a refletir sobre nossas vidas, reforçar nossa fé e contribuir para um mundo melhor, lembrando que, independentemente do que o futuro reserva, não estamos sozinhos.